Portanto, eu de repente deixei de ser transparente, construída sobre um coração um bocadinho endurecido também, já descrente, mas com quem eu vivi o maior desafio da minha vida. O ego aqui nem sequer existia, gostava de ser um vivo eu feliz para sempre. Os filhos, muitas vezes, e infelizmente, são as próprias balas, não é? Não são escudos. Às vezes são escudos, outras vezes são as próprias balas, quer dizer, mas são sempre aquilo que não deviam ser, não é? Que eles deviam estar sempre atrás, estar sempre protegidos. Faz sentir-te pó. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. E então o que é que aconteceu? Epá, uma paixão, outra vez de cortar a respiração, outra vez uma coisa absolutamente avassaladora que eu não tinha sentido nunca pelo meu ex-marido. Portanto, outra vez aquela coisa de Não comer. tirar a fome e a sede e o sono, de viver. Eu sei que eu tinha uma fotografia dele e eu acho que já sabia cada um dos, como é que se chama? Dos pigmentos, aquilo tem um nome, daquela fotografia, porque eu olhava para ela e aquilo era, passava o dia naquilo. Portanto, de facto, foi uma paixão enorme por uma pessoa que era exatamente o oposto, completamente dedicado, sem ser aquela coisa do endeusamento, mas surpreendente na forma de estar, na forma de acompanhar, uma pessoa surpreendente. Comigo, com as crianças, é uma pessoa muito magnética, é uma pessoa que atrai facilmente, porque é um ótimo comunicador, tem uma experiência de vida gira, é uma pessoa com quem dá gosto de falar, portanto, e muito de dar. E que para mim era quase uma surpresa. Eu já nem sabia que isto era possível, eu nem sabia que era possível pessoas que se preocupavam comigo. Portanto, eu de repente deixei de ser transparente e de repente pensei, ok, há aqui alguém que olha para mim verdadeiramente. Foi uma relação giríssima, construída sobre uma mágoa, não é? Portanto, construída sobre um coração um bocadinho endurecido também, já descrente, não é? A pessoa que queria ter tido um segundo filho porque achava que nunca mais queria ter nenhum relacionamento, e que estava tão magoada com o casamento que pensava, e eu estava realmente nessa fase, e de repente abriu-se ali, ok, afinal Uhum. eu existo, eu não estava enganada, o mundo não tem que ser daquela forma, portanto, ainda bem que eu posso viver isto. Yeah. E foi absolutamente maravilhoso. E essa pessoa deu-me força para eu também acabar, porque depois tinha ali ainda muitos anticorpos e muita pressão Uhum. do lado do meu ex-marido, portanto, foi uma pessoa que me fez completamente virar a página e foi também importante para ele também virar essa página. E, e pronto, e essa pessoa mudou completamente a minha vida, porque, pá, e é muito giro como é que a vida tem estes caminhos, não é? Eu venho parar a Lisboa, Pente, por causa dele, com os dois filhos, que ele adotou, entre aspas, no sentido de afetividade, de acompanhamento, de entrega, de brincar, de tudo. Foi, e ele não tinha filhos, Uhum. era separado, e um pormenor, tinha menos 7 anos que eu. Como reparas, eu tenho aqui um perfil de. Sim, sim. Eu não tenho perfil nenhum, na verdade, não é? Porque se começar aqui assim a olhar, se eu puser as minhas relações assim em perspectiva, em fila, eu de facto não sei qual é, eu não tenho perfil nenhum, Uhum. mas pronto. Portanto, não tens Eu um acho que padrão. Estás-me a dizer que não tens um padrão. esta pessoa de quem te estou a falar, eh, quebrou esse padrão. De facto, em todas as outras eu reconheço um padrão. Ok. Esta pessoa do meio, se quiseres, que eu vou-te falar de 3 relacionamentos, esta pessoa do meio quebrou-me esse padrão.
e foi realmente uma pessoa, como te digo, de uma enorme generosidade, com quem eu não tive filhos, ahm, mas mas com quem eu vi o maior desafio da minha vida. O que é que Ahm, passaram juntos? Se tiveram um grande desafio, que não foi ter filhos, o que é que passaram juntos? Exatamente. Olha, o grande desafio foi muito pouco tempo depois de irmos. Eu fui viver com ele muito pouco tempo depois, portanto já percebeste também que eu sou assim. É para ser, é para ser. Ou Uhum. era, se calhar agora já não sei, mas era. Estamos a falar, eu tinha 32 anos. E os teus filhos, que idade é que tinham? Olha, o Manel tinha 2 e o Bernardo tinha 7. Pois. E eu vim viver para Lisboa muito pouco tempo depois. E também poucos meses depois estávamos a viver, comprei uma casa, por cima da Sofia, daí a nossa intenção, Ah, no apartamento por cima da dela. Ehm, portanto viemos viver e tínhamos, bom, para mim foi muito duro, foi mais um desenraizamento e eu sou uma provinciana de alma, não é? Portanto, eu vivi sempre em cidades pequenas e de repente vir para Lisboa nunca foi uma coisa que me interessasse particularmente. E portanto vi-me ali assim um bocadinho a trabalhar em Lisboa, um bocadinho desesperada. E foi difícil, confesso. Difícil entrar no elevador, dizer bom dia, não ter resposta. Isto aconteceu no primeiro dia de trabalho e eu só me apetecia chorar. Pensei assim, que as pessoas não digam bom dia, tudo bem, mas que não respondam a um bom dia já era demais para mim, habituada àquela coisa de passar na rua e cumprimentar as toda a pessoas gente e dizer olá, cumprimentarem-se. aquelas coisas de cidade grande versus Hum. cidade pequena. E foi difícil. E passado muito pouco tempo, eu tive um diagnóstico de cancro. E esse foi o grande desafio que passámos juntos. E essa foi a grande, eu não me canso de pensar nisto, o grande propósito desta pessoa B na minha vida. Uhum. Porque nós tínhamos uma relação, estávamos com uma relação, como te disse, intensíssima, de parte a parte, muito partilhada, muito gira, estávamos a construir coisas muito giras, e de repente veio esta notícia que nos fez mergulhar, era um cancro grave, com um prognóstico com muitas reservas, e fez-nos mergulhar aqui numa situação em que passámos a deixar de existir um para o outro, não é? Uhum. E acho que não há E outra passa-se a forma de existir definir. para a doença e pela doença, não é? Sim, porque o que estava ali em causa era eu sobreviver, não é? Exato. Portanto, isso era mais importante que tudo. Ah, pá, eu acredito em Deus, não vou à missa, mas acredito em Deus e acredito claramente que Deus pôs esta pessoa na minha vida para me ajudar a passar, de facto, um dos maiores desafios de toda a minha existência. Uhum. E foi a melhor pessoa que eu podia ter tido, a melhor. E O que é isso pensar de ser que, essa pessoa? Que pessoa é essa? Como é que se é essa pessoa a melhor para estar ao teu olha, lado? foi a pessoa que mais uma vez esteve sempre, nos momentos mais importantes, abdicou do que achou que tinha que abdicar para estar comigo. Quando não pôde abdicar de alguma coisa, porque obviamente as coisas não funcionam assim, preocupadíssima em arranjar todas as formas de eu estar apoiada, suportada. Correu, às tantas era eu cansada, ele queria segundas e terceiras opiniões, ele ia às consultas, ele é que tomava nota de tudo. Ele é que, portanto, eu claramente passei de uma situação cuidadora, que foi o que eu acho que fui sempre, até ali, para uma situação de cuidada. De cuidada. Portanto, e naquela altura sentir isso foi absolutamente incrível. Ahm, e foi inexcedível. Com os miúdos, houve ali uma transformação muito grande. Como te disse, ele tinha menos 7 anos que eu, era um miúdo. Se eu tinha 25, se eu tinha 32, ele tinha 25. Pois. Era um miúdo. Uhum. Embora com uma maturidade, mas eu estou mesmo a dizer, uma maturidade completamente acima da média. Super viajada, Sim. começou a trabalhar muito cedo, portanto tinha realmente ali. E como é que é para uma Mas mãe estar de frente com a sua finitude e com a hipótese
de ir embora e deixar crianças pequenas. Foi sobretudo esse o grande desafio, a grande dureza. Essa foi a grande dureza. Era a única coisa que verdadeiramente me preocupava ali. É que a certa altura, esta coisa de ser mãe tem isto, não é? Nós deixamos de ser nós próprios ou de termos o foco em nós para passarmos o ter o foco neles, principalmente quando são pequeninos, era o Uhum. caso. E foi muito duro por isso também. Qual era a possibilidade, não é? Caso não tivesses vencido essa doença, o que é que ia Olha, acontecer com... olha, Puseste esse cenário, imaginavas esse cenário? O que é que... pus. Eu tinha a guarda total, não é? Eu vim-me embora, vim para Lisboa, passei a viver a 200 quilómetros do sítio onde vivia, portanto, eles só viam o pai de 15 em 15 dias ao fim de semana. Ele não teve nenhum tipo de oposição em relação a isso. E ele claramente, eu falei com a minha família, inclusivamente, sobre este tema, sobre aquilo que eu gostava que acontecesse. Mas mais do que isso, eu deixei tudo escrito, Uhum. tintim por tintim. O pai dele estava de Não, acordo com o teu plano? não, Hum. não, eu não partilhei esse plano. Ah, ok, ok. Eu deixei o meu plano de intenções, portanto, eu deixei isso definido, sempre a pensar naquilo que verdadeiramente seria melhor para eles, Uhum. sem qualquer tipo de... O ego aqui nem sequer existia, não é? Pois Já não imagino, havia ego aqui, imagino. não havia ego, isso não existia aqui. Estar E de frente claramente com a possibilidade da nossa finitude faz isso, faz desaparecer, desintegrar o ego. faz, faz. Faz sentir-te pó, sentir que de facto não temos essa sobranceria, e que não temos essa capacidade, essa magia de decidirmos o que quer que seja e, portanto, de repente pode acabar tudo. Portanto, não vale a pena termos exacerbarmos o que quer que seja, Sim, porque sequer a pretensão de que alguma coisa está na não, nossa mão, não é? exatamente. Sim, Uhum. sim, sim. Portanto, vou também dizer uma coisa gira que eu acho que toda a gente, não sei se toda a gente, mas se calhar muita gente que já passou por isto e que sentiu o cheiro da morte, não é? Essa possibilidade forte da Uhum. coisa acontecer ali, é giro que há uma aceitação, se calhar porque também não há alternativa, não é? Eu às vezes penso, no outro dia estava a falar nisto, aqui há uns tempos, estava a pensar, então, mas uma pessoa que tem 90 anos, Uhum. o que é que faz? Está sempre a dizer, pois, agora, para o ano já nem cá estou. As pessoas já aceitaram, porque não tem alternativa. Não tens alternativa, aceitas. E é assim na vida, portanto, eu aceitei que isso podia ser que isso podia acontecer. E foi essa aceitação que me fez ter a clarividência de deixar tudo escrito de uma forma. Isto é curioso, eu deixei tudo escrito, com humor. Com humor. Porque na verdade eu pensei, ok, vamos lá, quase que brincar aqui um bocadinho com isto, porque se alguém vier a ler isto, eu já estou do outro lado, vai-se lembrar e vai sorrir, pelo menos também vai-se lembrar de mim, das minhas parvoíces. Que se calhar é aquilo que eu também é o meu legado, não é? Portanto, eu escrevi uma coisa cheia de humor e com muitas coisas e com muitas interjeições, mas deixei a minha vida muito, aquilo que era essencial, muito definido daquilo que eu gostaria que acontecesse e porquê. Uhum. Uhum. E porquê? Para se perceber que não era, lá está, uma vontade do ego, não era uma manifestação egoísta, mas sim uma coisa que tinha um propósito maior de tentar que as pessoas, principalmente os meus filhos, que ficassem bem. Eh, e pronto. E também lhes deixei a eles umas coisas que, entretanto, queimei com simbolismo, mais tarde, quando eu achei que estava curada. Não foi logo quando me disseram que estava, foi quando eu senti que estava. Uhum. Ahm, e pronto, foi assim Quanto uma. tempo é que foi esse processo até te sentires curada, desde que soubeste da notícia da doença até quando te sentiste curada? Olha, eu acho que só me senti curada, eu diria que se calhar em uns 8 ou 9 anos depois, sendo que eu Uhum. só tive alta hospitalar há 2 anos, Uhum. que já passaram 21. Faz Ui, este ano 21, ui. exatamente. Ahm, sim, 8 a 10 anos, talvez, sim. Quando eu Uhum. senti senti-me livre da ideia de
senti-me já livre da ideia de que, lá está, dessa ideia de finitude. Senti que isso não era Afinal, não é outra, agora. não é que eu pensasse muito nisso, não é? Não é que eu depois de acabar os tratamentos, depois de começar a crescer o cabelo, não sei o quê, tu já vias, não é? E não estava sempre a pensar, não era isso, mas pensei, ok, afinal, isto afinal, tive uma Ainda há mais segunda capítulos. oportunidade. E há cá mais capítulos para escrever, e eu um dia hei de ter que falar com a Mafalda e preciso lhe contar uma história Mais longa, portanto, coisas, exatamente. pronto, vamos lá puxar isto, esticar isto um bocadinho. Sim, não vamos fazer uma curta, bora lá. Isso, não Ei. vamos fazer uma curta, não tem graça nenhuma. E foi nessa altura que sentiste, olha, outro capítulo, que foi quando sentiste que estou curada? Ou não foi aí? Foi antes, foi Não, depois? não, o capítulo, o terceiro capítulo, o fim do segundo capítulo acontece quando eu me separo Ok, da pessoa B. da pessoa B. O que é que acontece? Ainda Como te tinha estavas, mas ainda dito, estavas, quando é que tu te separas da pessoa B no processo da doença? foi um ano depois de estar, o cabelo me começar a crescer. Hum, Portanto, também não tivemos muito tempo juntos. Não chegou a 3 anos. Ahm, e repara, o que é que aconteceu aqui com a pessoa B? Nós, depois deste processo intenso de um ano, foi assim um ano muito, como te disse, muito focado na cura, não na doença, mas na cura. E foi um processo cheio de desafios, de muito carrossel, muitos altos e baixos. E de facto, quando acabou aquilo, quando a tempestade acabou, já não éramos as mesmas pessoas. Eu não era a mesma pessoa animicamente, mas sobretudo fisicamente. Eu tinha perdido o cabelo, tinha perdido uma mama, fiz uma mastectomia radical, tinha engordado 10 quilos, e portanto eu já não era verdadeiramente a mesma pessoa na altura. Tinha havido uma transformação que era visível para fora, não é? mas E que não eu era também só não me de sentia. fora. Sim, mas eu também não me sentia a mesma pessoa. Porquê? Porque estava desgastada, estava Uhum, cansada. Eu sempre tive ótima memória, perdia muita memória, senti-me estranha em mim, quer dizer, não é? Os tratamentos de quimioterapia na altura tinham esse efeito, que era a melhor uhum, forma que eu tinha de os designar, que era os tratamentos era como se eu estivesse num corpo emprestado, era a sensação que eu tinha. hum, Cheirava diferente, não gostava de toque, eu que sou de toque, sou de abraçar os meus filhos e não sei o quê, quando eles vinham da escola eu só pensava, agora vêm para aqui, vão-me tocar e vão... Portanto, toda esta transformação, não é? E portanto isto deixa marcas, eu já não era realmente a mesma pessoa. Era mais... E não senti que tivesse ficado melhor pessoa. uhum, Para, não é aquela, agora ficou melhor pessoa. Não, não fiquei melhor pessoa, fiquei uma pessoa mais consciente, uhum, uma série de coisas, mas não fiquei melhor pessoa. Fiquei mais intolerante, fiquei mais insegura, super insegura, em relação, sobretudo, à pessoa B, que eu, como eu tinha uma transformação física tão grande, não é? Achei que uhum, aquela pessoa se tinha desinteressado por mim. uhum, E que de facto acabou por acontecer, porque lá está. Ele podia ser maduro, mas não deixava de ter, na altura, 27 anos, ou 26 ou 27 anos. E houve ali uma coisa que se desmoronou e que se transformou, e portanto, e de facto ele acabou por se envolver com outra pessoa. Eu percebi que isso tinha acontecido, e pronto, e foi o fim da relação. Duríssimo. foi. Estava-me a começar a levantar, estava em Lisboa, É. debilitada, ah, e com este sentimento de abandono, do tipo, agora que eu queria, agora que eu não sei, não é? Uhum, E sempre ali com muitos problemas de autoestima. Portanto, eu uhum, achei que isto é porque eu ok. estou assim, porque eu sou isto, porque eu não sei quê. Portanto, quase que infligiu-me a mim uma culpa, de estar assim, de ter sido de alguma forma Ok. causadora por isso Uhum, daquela situação, que obviamente sim. não terá sido isso, pode ter influência, mas claro que sim, era a desculpa que eu queria arranjar para Uhum, mim própria na uhum, altura, uhum. basicamente. E se das outras vezes foi tirar assim um casaco pesado de cima, desta vez foi o quê? Não, desta vez não foi tirar um casaco pesado, foi ficar com um casaco mais pesado e pôr uma carga maior em cima. Este peso deste casaco era a doença, não ele.
De facto, a Uhum. relação com ele tinha sido claramente uma lufada, um clichê, uma lufada de ar fresco nos meus relacionamentos. Tinha sido realmente uma pessoa com outra intensidade e outra leveza e que me fez muito bem desse ponto de vista, mas durou muito pouco. Depois Uhum. foi ensombrado com esta coisa, não é? Que já ali Uhum. estava, com certeza, ali. Estava ali à Encapsulado. espera do momento em que eu baixasse a guarda para me atacar. Força. Confesso que acho que é mesmo assim que acontece. Há muitos estudos Ok. que apontam para isso, portanto, E todo como é aquele que se processo anterior recupera? Debaixo de um casaco pesado, como é que se recupera? Como é que se sai de lá? foi duríssimo. Sozinha com dois filhos pequenos, que já na altura já começava, o meu filho mais velho, já mais espigadote, tinha 9 anos talvez, e, e difícil, como a mãe dele tinha sido também, portanto foi de facto um miúdo muito desafiante também. E sozinha com dois rapazes, sem uma vida, ou seja, neste momento já não era só a dificuldade de estar sozinha com esta missão, era o contexto. Uhum. Já não estava numa cidade de província em que vou levar aqui, vou levar ali, já estava numa cidade com um trânsito caótico, com dois, cada um em seu colégio, a pagar uma casa sozinha. Entretanto, foi um projeto a dois. Por acaso eu tinha comprado a casa só em meu nome, mas era um projeto a dois. Uhum. Desde de repente passou a ser a um, outra vez. Portanto, foi voltar aqui a ter esse casaco pesado com mais pesos em cima. E portanto foi muito duro. E eu, nessa altura, não tive grande acompanhamento, devia ter tido psicológico, e não tive. Portanto, estava ali muito entregue a mim própria. Sei que não tive sequer a capacidade de ter também, ou de dar aos meus filhos a calma e a paz que eles precisavam dessa altura, Uhum. principalmente ao meu filho mais velho, que era muito desafiante, porque era a forma como ele também tinha de manifestar a raiva dele, que Uhum. no fundo ele também se sentia uma vítima daquilo, não é? E portanto era a forma, e ele sempre teve uma capacidade, ainda hoje, de comunicar incrível, Uhum. e eu muito debilitada, muito incapaz, e eu sei que fui também muito dura com eles, de alguma Uhum. forma. Uhum. Acho que isso também se. Mas foi aquela coisa de eu não posso falhar, eu estou com uma responsabilidade enorme nos meus ombros, eu preciso de os proteger, eu preciso. E então entrei ali também numa dureza enorme mais com ele, até porque estava noutra idade, mas eu senti isso, senti Uhum. que agora estou aqui sozinha, esta é a minha responsabilidade, agora é por aqui que eu tenho que ir. E foi dificílimo, foi muito duro. E eu tenho esta coisa, eu sou muito sociável, sou muito faladora, sou muito conversadora, mas sou aquela pessoa que quando tem um problema a sério desaparece, não te ligo a dizer-te, olha, preciso desabafar. Percebes? Na minha autossuficiência, ando ali a trabalhar aquele assunto sozinha e, portanto, acaba por ser também uma forma muito solitária de viver as coisas. Foi duro, foi uma fase duríssima, não tens noção. Eu cheguei a dizer isto que é horrível, mas cheguei a dizer assim, entre isto e o cancro, já não sei o que é que me custou mais, sabes? Ok. Já não sabia, já era, foram duas coisas uma a seguir à outra e eu não tinha ainda, não estava fortalecida o suficiente para levar com aquele embate. Uhum. E revoltei-me imenso contra ele, de porque é que ele me fez aquilo por ti, não sei o quê. E hoje claramente tenho esta visão mais cor-de-rosa, mas que eu acho que é mais séria também, de perceber em perspectiva que se calhar não havia condições de maturidade para ser de outra maneira. De facto, Claro. ele foi um anjo que esteve na minha vida numa altura absolutamente crucial e, portanto, continuo a ver para trás, em perspectiva, uma relação muito positiva e uma presença muito positiva na minha vida. Uhum. Conseguiste que essa experiência não aniquilasse tudo o resto? Sim, Boa. sim, Isto é um outro capítulo. Onde é que estamos? Eu agora já me perdi nos sim, sim, capítulos. sim, sim. Este Sentiste, capítulo, percebeste qual foi o momento em que houve aí vários que tu disseste, e aí fechou, e aí mudou. Aí tiveste também essa clareza, ou foi uma coisa mais subtil? não, quando eu me separei da pessoa B, eu tive a noção de que era um capítulo fechado, e que o próximo capítulo ia ser duro, e foi duro,
Mas eu sinto claramente, se eu tivesse aqui um livro, eu definiria esses capítulos de uma forma muito estanque, porque há um antes e um depois daquele dia, daquele fim, há um antes e um depois. E depois tive ali muitos anos nesta fuga, não é? Nesta fuga nem queria pensar em relacionamentos, muito focada nos miúdos, começar a ter também outros desafios, porque os miúdos estão a crescer e começa a adolescência, não sei o quê, muito focada ali também noutros desafios, e portanto sem nenhuma relação assim que consiga ser suficientemente importante para ter um capítulo. E quanto tempo durou então essa fase de miúdos, foco, adolescência? 6 anos. Ok. E a relação com os miúdos foi-se alterando? Conseguiste ir reparando dessa fase ou mantiveste nesse registro que confiavas que era o que dava o controle e a segurança dessa responsabilidade a solo? Eu vou-te dizer, é assim, isto às vezes estarmos a falar de coisas assim muito generalistas, pode ser, pode não ser muito fiável. Ok. Eu acho que eu tinha um filho, que me dava outros desafios. Eu tenho três e, portanto, Tens sei que três, cada até um com os agora na seus história desafios. tínhamos dois. Já nos deste outro Aham. spoiler, Ai, meu Susana. Deus, ui, meu Deus, meu Então, não Deus. eram Olha, dois, não era o não é para, Bernardo e o isto não é para Manel. começar. Olha, não me queres começar a calar, não. Não queres cortar o pio? É melhor eu começar a acelerar isto um Então, como é bocadinho, que não foi é? isso? Tínhamos o Bernardo e o Manel. E agora, de Olha, repente, estás-me a falar de três. é verdade. Então é assim, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu, quando estava doente, o médico disse-me claramente que eu não podia ter mais, que eu não iria ter mais, poder ter mais filhos. Tá bem? Eu fiz tratamento hormonal, fiz castração hormonal na altura dos tratamentos, fiz quimioterapia, aquelas coisas todas, e os tais 5 anos em tratamento hormonal, e ele disse-me, olha, em princípio, portanto, eu quando acabei a quimioterapia tinha 35 anos, portanto, 5 anos depois tinha 40, certo? Aos 40 anos, estou um dia, qual adolescente, na casa de banho e vejo sangue. E tipo, o que é que aconteceu? Aconteceu uma hemorragia, o que é que se passa? Não sei o quê. Era o período, tal e qual como se fosse uma adolescente. Não era suposto voltar a menstruar. Aconteceu quando eu tinha quase 40 anos. Pronto, isto era só uma parte, mas só para te dizer que quando estava com o B, que não tinha filhos, eu disse-lhe na altura, disse-lhe da boca para fora, mas disse, que achei que devia dizer, não é? By Uhum, the book, e disse: Olha, eu não te vou poder dar uma coisa que eu sei que tu queres muito, por isso, olha, se isto numa fase ainda estávamos ali mergulhados na coisa, por isso segue o teu caminho se achares que não sei o que, esse esforço de tal forma importante que não sei o que, ai, não, e não, e não, e não, e não. Pronto. Mas eu tive essa necessidade de lhe dizer isto, uhum, uhum. pronto, que não era suposto. Então, passaram 6 anos, eu às vezes tenho que lá ir pôr mais umas migalhinhas. Passaram os 6 anos e eu tive um relacionamento, assim, uma coisa supostamente inconsequente, de uma pessoa que os meus irmãos já conheciam, de quem contavam muitas histórias e que tinha muita graça e contava assim umas maluqueiras, portanto, assim, uma pessoa. Ah, e encontrávamos aqui todos os anos encontrávamos na praia. Havia lá um determinado campeonato e eu vinha sempre com os meus filhos e íamos lá. E eu estava sozinha há muito tempo, não é? E ele começou a aproximar-se, começámos às bocas e não sei o quê. Passado uma semana, vou à praia e vem pôr as coisas dele na minha toalha e fica ali e não sei o quê. Depois houve uma festa. Depois, no dia em que acabou essa semana, eu estava para me ir embora e estava-me a despedir, fui-me despedir dele e ele disse: Não te vais embora, porque se te fores embora, eu rapto-te. E eu disse: Vou sim, senhor, e não sei o quê. E fiquei. Estava lá também o meu irmão e ele disse: Fica aí, não sei o quê, e fiquei. No dia a seguir estivemos juntos, e houve ali uma troca de beijinhos e não sei, aquelas coisas. Adolescente fora da época.
Mas pronto, também não tinha nada. Ah, tudo bem, a coisa passou, depois mensagens, e depois não sei quê, e depois vem, e depois fica, e depois não sei quê, nananã. E eu às tantas, não vivíamos próximo, não é? E portanto eu dei por mim a criar já aqui alguma cadência. A primeira coisa que eu lhe perguntei se tinha os assuntos dele resolvidos, e ele disse, ai sim, sim, o mais possível. Depois percebi que afinal o padrão não era esse, mas o que é verdade é que nos envolvemos, e passámos ali a ter uma relação mais assumida, passado algum tempo. E claramente era uma relação um bocadinho como a outra lá de trás, que eu não tinha minimamente, pá, não tínhamos nada a, vamos ser objetivos, não tínhamos nada a ver um com o outro, Uhum. ok? Encontrámos ali naquele registro de diversão, de praia, de tá-se bem, de não sei o quê, pronto, era ali aquela bolha, estava tudo bem, mas tínhamos zero a ver. O cerco foi-se apertando e mais uma vez veio acima aquela pessoa que de alguma forma se sentiu endeusada, e Voltaste tu a sentir isto, isso, voltaste. e tu isto, e tu aquilo, e tu não sei o Uhum. quê, e porque não, porque é que não pôs, e porque eu quero aprender, tenho tanto para aprender contigo, tu Qual era a vais-me vossa ajudar diferença muito. de idade já agora, Susana? E aqui finalmente a coisa era mais equilibrada, era só um ano. Pronto. Finalmente, finalmente. E eu tenho muito para aprender contigo, e tu és isto, e tu és aquilo, e entrei ali mais uma vez, epá, isto, isto sou eu agora também já com outra bagagem, não é? Que é, tu pensas assim, ah, para já, porque é que te achas melhor, não é? Porque é que não hei de dar oportunidade, se eu também, se a coisa está a fluir, porque não é? Why Uhum. not? Ah, mas sempre um bocadinho nesta perspectiva, tipo, vamos ter aqui um relacionamento mais soft, assim, uma coisa Uhum. mais. Ah, pronto, o que acontece é que a vida tem destas coisas e eu, pronto, eu queria lhe chamar não há milagres, quer dizer, não sei se há milagres, mas estas coisas não acontecem por milagres porque eu não sou a Virgem Maria. Mas engravidei, ainda não sei bem como até hoje, mas engravidei. E foi o maior choque da minha vida. Eu tive 2 dias a chorar, mas foi mesmo, eu Pois. tive. Porquê? Porque eu não punha, até aí nunca tinha posto a hipótese de aborto, de fazer um aborto, e porque essa para mim era a hipótese mais viável e mais lógica de tomar, da decisão mais lógica de tomar. Porque eu tinha 45 anos, tinha passado por um cancro e o meu cancro era hormonal. O que quer dizer que as próprias alterações da gravidez poderiam fazer despoltar mais uma vez uma situação. Mas, mais do que isso, e voltamos aos enraizamentos e às coisas que nós temos, isto não tem a ver com um tema de religião ou o que quer que seja, tem a ver com um tema de mim, da minha forma de ser e de estar, que era, eu lutei tanto para viver e para estar aqui, sentia-me, não tinha de facto o direito de tomar uma decisão que não fosse pela vida. Não Uhum. tinha esse direito. Se eu tinha Uhum. tido a oportunidade de continuar cá, raia que eu agora podia tomar uma decisão que não fosse consentânea com este elogio da vida. Foi aquilo que eu, de alguma forma, também sempre fiz. Ah, e ele queria muito. O pai disse desde a primeira hora que queria muito. É uma decisão muito importante, muito central na tua vida. Põe muita coisa em causa e depois já pensas, lá vou eu ir aqui uma coisa, porque eu sabia que nós não éramos muito compatíveis, porque na base havia muita coisa que não era compatível, na base. Uhum. Porque aqui já não tem a ver com, adaptamos, a coisa, é a base, não está lá aquilo que suporta, que sustenta, mas pronto, nós depois temos esta coisa, ou eu tive esta coisa de fuga para a frente, que é, olha,
deixa ver até onde é que isto dá, deixa ver. E assumi a certo dia, nós tínhamos decidido que, que eu íamos consultar o médico para fazer o aborto, até me custa falar nisto. Ahm, Epá, eu chorei a noite inteira e disse, eu não vou ser capaz, eu não vou ser capaz, nem de o fazer, nem consigo imaginar a minha vida depois. Não consigo imaginar a minha vida depois. Ah, naquele dia decidi, não, eu vou ter, e acabou. O drama foi aqueles 2 meses de impasse. Um dia acordava a dizer que sim, o dia a seguir acordava a dizer que não. Um dia, portanto, estava tudo aqui no plano do racional, a tentar arranjar aqui e sempre com a esperança de que eu já tinha tido um aborto espontâneo, sempre na esperança de que, pá, isto vai acontecer naturalmente, portanto, mas não acontecia e estava cada vez mais longe de acontecer. E de certa altura eu fiquei em paz e pensei, ok, é para ter este bebé, haja o que houver, e fiquei em paz a partir desse dia. Uhum. E vivi aquela gravidez com entusiasmo, com alegria, com claramente com uma sensação de que tinha sido abençoada por poder estar a viver isto Uhum. nesta idade e depois de tudo o que tinha acontecido. Portanto, tive uma sensação de que isto é um privilégio, eu estou a ter uma oportunidade de ouro. E de facto foi uma gravidez muito cansativa, porque depois com 45 anos e a Já. trabalhar, estive a trabalhar até ao fim. É que Uhum. depois eu sou dessas, não é? Não sou, sou destas. Não estou a dizer que isto é bem, não estou a dizer que o contrário Assim está é mal que é, que feito. somos Não. fortes, somos Não, os não, maiores, não não, é? não, mas sou destas. Não, não, mas sou destas. Não estou a dizer que é bem feito. Mas foi muito giro. O pai da minha filha tem 2 filhos, agora tem 3, mas na altura tinha 2, que têm idades ali próximas dos meus. Portanto, de repente tínhamos uma casa cheia de gente. Estávamos a viver juntos, entretanto. Mas pronto, de facto era impossível, porque na base, nos princípios fundamentais, do que para mim é mais basilar, Uhum. numa essência de uma pessoa, as coisas não eram compatíveis. E portanto, claramente que acabámos por nos separar, e portanto repetimos aqui o tema da Mar, que não conhecia, da minha filha, que não conheceu pai e mãe juntos, tal como o Manel, não tem Uhum. memórias de pai e mãe juntos, portanto a única Que, que tem que idade memórias é de que tinha a pai Mar quando vocês se separaram? ainda não tinha 2 anos. Portanto, Uhum. aliás, tinha 2 anos, sim. Tinha Uhum. acabado de fazer 2 anos. E portanto pronto, foi isto. E ainda hoje temos aqui algumas dificuldades, porque obviamente que depois os filhos, temos sempre este tema, não é? E tu tens aqui um tema muito nobre que é o divórcio consciente. Os filhos muitas vezes, e infelizmente, são as próprias balas, não é? Não são Uhum. escudos. Às vezes são escudos, outras vezes são as próprias balas, quer dizer, mas são sempre aquilo que não deviam ser, não é? Que eles deviam estar sempre atrás, estar sempre protegidos numa Uhum. relação. E infelizmente eles estão ali no meio porque muitas vezes dá jeito que estejam. E quando, na verdade, às vezes o que se quer é atingir a pessoa que está do outro lado, o Uhum. adulto. Uhum. Uhum. E é um desafio muito Uhum. grande, mas como é óbvio, com um grau de consciência e de maturidade, que eu vou dizer uma coisa terrível, mas é verdade. Eu acho que todas as pessoas deviam ser mães depois dos 40. Sabe-se tão mais. É completamente diferente, não é? Além de muito desafiante, também é muito enriquecedor e sabe-se tão mais em relação a como nos relacionarmos, como os protegermos e como percebemos qual é que é o verdadeiro foco nestas relações, às vezes cheias de entropias, não é? Sabes, foi muito forte a expressão que usaste. Os filhos, muitas vezes, mais do que, para além de serem escudos, às vezes são as próprias balas e que deviam estar protegidos fora da guerra. Sabes que a nossa proposta, enquanto divórcio consciente, é tentar que nem sequer haja guerra. Porque muitas vezes esta guerra é uma guerra interna, é uma coisa que está dentro de nós. Só como não conseguimos lidar com ela, externalizamos e fazemos a guerra com o outro.
E a proposta é Claro, esta: não é simplificar nem fazer divórcios sem dor, não é isso, é como é que cada um de nós consegue lidar com essa dor, lidar com essa entropia, essa guerra, essa zanga, essa fúria, essa decepção, esse abandono, o que quer que seja a tua guerra claro, interna, de maneira a conseguires cuidar dela sem a trazer para fora, não é? Mas cuidar verdade. dela, porque senão também implodimos, também não tem grande interesse. Então, como é Claro que que sim, essa é a claro que sim. proposta, não é? Porque muitas vezes, ou quase sempre, a grande dificuldade, às vezes é de no parentar, porque, como tu falavas, as fundações são tão diferentes que mesmo no parentar, às vezes isso depois se nota, somos pessoas diferentes a parentar os nossos filhos e às vezes há coisas que parecem incompatíveis, mas a grande maior parte das vezes nem é isso. A grande maior parte das vezes são assuntos entre os adultos que não ficaram bem resolvidos e que depois acabam por contaminar a parentalidade e o crescimento dos nossos filhos, não é? Então, Sem ah, dúvida, sim. Por isso é que eu digo que felizmente sinto que fiz um caminho, e que tenho um nível de consciência hoje que me permite ver isso dessa forma. Mas às vezes não é fácil passar porque este processo de consciência tem que ser interior, cada um tem que fazer o cada seu. um tem que Eu não fazer o consigo seu. eu não consigo consciencializar o Isso, outro, não é? isso, Mas é isso. sempre bom, é sempre melhor haver um mais consciente do que não haver nenhum. É Exato, é sempre mesmo melhor. isso, é mesmo. É, por isso é que eu acho que, pronto, tenho já tenho algumas ferramentas, não é? Uhum, Não estou a dizer que é sempre fácil, mas já tenho algumas ferramentas que me permitem perceber exatamente onde é que tenho que pôr uhum. a minha filha ou os meus filhos para que eles não sejam, para que eles não estejam no meio, mesmo que o conflito seja inevitável. É de facto esse o caminho, porque não Uhum. há situações, raramente há situações ideais numa separação, não é? Há Claro. sempre qualquer coisa que se perde, não é? Há Uhum, sempre qualquer coisa que fica para trás. uhum. Eu diria mais, Sana, eu diria que não há situações ideais em relação nenhuma. E em Sim, relações em exato, que há separação, porque é que haveria de haver, não é? Porque é que claro, haveria de haver? claro. E conflito há em qualquer relação. Repara, tu já trouxeste aqui tantos conflitos internos, tu falas de várias vozes e vontades dentro de ti, não é? Nós até dentro de nós sentimos conflito. Como é que é possível não sentir Exato, conflito com o outro? Não é claro, possível, não é? Mas depois mesmo. gera-se esta expectativa de que os pais separados vão conseguir fazer tudo sem conflito, como se isso fosse possível. Sim, não é, eu acho que não é. E eu acho que é claramente cada um fazer o seu melhor e evitar ou minimizar os efeitos deste conflito. Exato. Porque muitas vezes o conflito aliás, eu diria que sempre o conflito é um tema de adultos. Uhum. Eu uso é os filhos para chegar ao outro, mas coisas mal resolvidas, que as pessoas às vezes não percebem, não conseguem deixar para trás e seguir com a sua vida, não é? Uhum. Uhum. E faz-me um bocadinho de confusão, porque eu acho que é assim, as coisas aconteceram. Repara, eu tive, eu por muito, neste último caso, por muita incompatibilidade de base que possa existir, eh, foi uma relação que teve um fruto maravilhoso, não é? Eu guardo dela o melhor bem que eu podia guardar. É maravilhoso, ainda bem que esta pessoa Existiu na passou na tua minha vida, vida, claro, ainda exato. bem, porque eu tenho este resultado. E isso a mim basta-me. Uhum. Eu não preciso mais nada daquela pessoa, a não ser que preciso que esteja um bom pai, preciso que esteja na vida de uma forma positiva, mas eu não tenho mais nada a ir buscar ali. Nem tenho, nem quero, nem preciso, não é? Uhum. Uhum. Portanto, está tudo muito bem resolvido. Por isso, eu acho que é importante que as pessoas realmente façam esse trabalho. Eu conheço de perto dois casos, assim, perto, um deles não tanto, mas pá, de coisas de faca e alguidar que Uhum. não me lembra e que às tantas é uma irracionalidade brutal Total. por egos exacerbados, que já só estão no domínio do ego, já não estão no domínio afetivo, não estão no domínio do coração, não estão no domínio da paz, não é? É o ego. É, mas não é justo. Claro que não é justo. Eu tenho muitas situações na vida que não são justas, mas Uhum. às tantas tenho que aceitar. Entre isto, há uma frase maravilhosa que eu uso imenso, que eu ouvi a uma colega minha e adotei, e disse logo, vou adotar. E repito-a muitas vezes, que é, queres ter razão ao ser feliz? Uhum. E às vezes é isto. Eu às vezes posso
ter que abdicar de provar ao outro que tenho razão só para ter paz e ser feliz. Está bem, está tudo certo, não é? Entre isso e estar ali contra uma parede a provar que tenho razão, ou que está a ser injusto, ou que aquilo não faz sentido, ou que não sei o quê, faz tantas. Antes quer ser feliz, não é? É uma Sim, frase simples, mas que eu acho que resume um bocado isto, não é? Queres ter razão ao ser feliz. Já que não pode ser as duas coisas, eu antes quero ser feliz. sim. Ainda há pouco também mencionaste como a separação não vale a pena também idealizar, traz sempre perdas, não é? É verdade, a separação traz sempre perdas, mas também traz sempre ganhos. Sempre. Sempre também, não é? E era bom que conseguíssemos ter mais presença de espírito para, ok, reconhecer as perdas, são estas, e conseguir a seguir olhar para os ganhos, porque eles também lá estão. E Ai, se nós, sim, sem dúvida. não é? E se nós não soubermos que eles lá estão, se nós não acreditarmos que eles lá estão, nós nunca os veremos. Nunca Claro, vamos olhar para claro. eles. Eles não vêm aparecer na nossa cara para nós os vermos. Portanto, ou nós sabemos e decidimos virar o nosso olhar para onde estão os ganhos, onde estão as mais-valias, onde estão os acrescentos, as descobertas, as aprendizagens, o que a vida trouxe a partir dali, não é? Então, acho que é assim também importante lembrar isso, porque se nós só estivermos à procura das perdas, só vamos ver perdas. Com Verdade, eu toda a também acho que sim. certeza, com toda a certeza. Sandra, disseste uma coisa que eu até apontei aqui. Disseste assim, ah, quando sentes o cheiro da morte, como é que cheira a morte? É quando sentes que pode ser, é uma inevitabilidade e está ali perto, pode acontecer. Olha, pode Uhum, acontecer e pode acontecer já hoje. Até porque, para, esse cheiro a morte também é acompanhado de uma degradação, não é? uhum, Do uhum, cheiro, de uma debilidade. Tu estás enfraquecida, estás vulnerável e sentes que podes realmente ser uhum, apanhado, uhum, apanhada por ela e sentes que isso é real, uhum. é uma coisa que se sente, é engraçado. E o cheiro é esse? É o cheiro da debilidade, da É o fragilidade? cheiro da fragilidade, é o cheiro de I rest my case, não é? Olha, já não consigo resistir a isto, o que é que eu. Ok. Lutar para quê, não é? Tu Uhum, podes, és invencível e eu não, portanto é essa vulnerabilidade que nos dá essa noção de finitude, de que isto pode acabar ok. já. E eu senti isso verdadeiramente e vou-te Uhum, dizer, e convivi bem com isso. uhum, Talvez por essa inevitabilidade que sentem os idosos, uhum. que Ok. é, ok, quando já não tens. Porque havia momentos em que eu não tinha já não tinha Uhum, força. uhum, E nesses momentos tu dizes, ok, claro que depois recuperas, no dia a seguir estás mais coisas, já não pensas dessa forma e já. Mas houve alturas claramente que eu senti, ok, uhum. está próximo, Ok. Está cheira-se, ali, cheira. E o que é que cheira-se. cheira, a que é que cheira a invisibilidade? O sentirmos invisíveis. Olha, cheira a vazio, não é? Cheira a vazio, cheira a sem cheiro. Cheira a sem cheiro, não é? Hum, Cheira assim, quando tu estás muito constipada e não consegues cheirar nada e hum. parece que te falta qualquer coisa de muito importante, não é? Quando tu tens Covid, esse é o Não tem cheiro cheiro. da Ok. invisibilidade, é não ter cheiro. E a separação, cheira aqui? Olha, eu vou-te dizer, dependendo das separações, mas no meu caso cheirou-me sempre, à exceção daquela que falei do B, cheirou-me sempre a libertação. Uhum, A liberdade, libertação, recomeço, literalmente um recomeço, uma nova oportunidade uhum. de ser feliz. E o último cheiro? E o amor, cheira aqui? Ai, o amor cheira a coisas muito intensas. Cheira a mar, cheira a natureza, cheira a calor, cheira a pessoa, cheira, cheira bem, o amor cheira bem. Cheira a pessoa perfumada, não é a pessoa, cheira a pessoa perfumada. Tão Sim, bom. o amor cheira. E eu, olha, e vou-te dizer, eu não tenho tido, não tenho nenhum relacionamento. Sinto-me muito feliz e com uma estabilidade emocional e com uma forma de amar muito, é engraçado, muito mais focada. Eu hoje em dia dou muito mais importância. Há muitas formas de amor e elas são Claro. todas diferentes. Uhum, E eu vou-te dizer, às vezes penso assim, pá, isto é mais giro, seria mais giro com uma pessoa partilhar.
mas é aquela pessoa idealizada, não é? Não é? Porque depois olho para algumas realidades e penso, não, 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 deixa de estar sossegadinha, porque tu não aprendeste as lições todas quando eu achava que já tinhas aprendido e, portanto, houve aqui algumas reincidências e, portanto, isto deixa lá ver, não vai isto agora, portanto, deixa de estar sossegadinha e estou super feliz, mas estou mesmo, eu não sinto, eu sempre tive esta sensação de que alguém que estivesse comigo tinha que acrescentar alguma coisa. Assim como eu tenho que acrescentar ao outro, calma, não é venha a mim, não é? Mas senão, se é para estar assim neste plano, então se calhar vamos abdicar de ter que ter mais roupa para lavar e mais um prato na mesa. Quer dizer, depois ok, há o carinho, há o sexo, há isto, mas na verdade, se não houver mais nada, também não é isso que vai preencher uma relação, não é? Por isso eu acho que há muitas formas de amar, não sendo substituídas, não sendo substituíveis, não é? Amar uma pessoa, numa relação de romance é diferente de amar os filhos ou de amar, a vida, mas não deixa de ser amor. Uhum. E eu hoje sinto que ponho muito mais amor em muitas coisas que faço, mas ponho mesmo, e que ponho muito mais amor, também no meu autoconceito. Porque por trás disto tudo há também muita fragilidade minha, não é? Esta necessidade de ser bajulada que eu tinha, o ser invisível foi a machadada para me mostrar que, calma, não é? Não, se calhar não foi suficiente na altura. E por isso é que eu digo que depois a maturidade e ver as coisas em perspectiva nos dá muito, ensina-nos assim coisas incríveis. E eu acho que estou nessa fase, pronto, esta coisa de termos já uns anos, e de termos muitas histórias e muitos capítulos, uma longa-metragem, também nos permite, ver o filme em perspectiva e perceber, ok, aqui que eu tenho que me conhecer, era aqui que estava a fragilidade, era isto que eu precisava de aprender, é isto que eu precisava de reforçar, é este o caminho que faz sentido. E portanto, eu gostava, é assim, eu sinto muito bem, eh, e, e para ter algum relacionamento, teria que eu sentir verdadeiramente que acrescentava. Uhum. E vai ser difícil nesta fase. Não Enfim, mas sabemos. a minha predisposição neste momento é um bocadinho essa. É, mas olha que já estiveste antes nessa predisposição baixa, Por isso é não é? verdade, é verdade. Mas também foi assim uma situação. Bem, eu já não vou engravidar, Ok, portanto, pelo menos por aí. Olha, Sana, sabendo que estamos aqui a chegar ao fim da nossa longa-metragem, mas nós estamos a chegar ao fim do filme, portanto, nós vamos interromper a longa-metragem e o filme vai continuar. certo, Que verdade. cena de saída desta fase que estamos aqui da tua longa-metragem, que cena é que pode fazer aqui o fade-out do filme? Desta fase, porque a gente sabe que ainda vai haver história. Sim, eu gostava de ser um vivo eu feliz para sempre, como nas lindas histórias de amor, nem que seja de amor próprio. Não, mas sobretudo esta é um final feliz, é um final, isto acaba bem, acaba com esta tranquilidade, com esta noção de que, estou feliz, em paz e que consigo hoje em dia tirar mais pequenas coisas que eu sou e que me acontecem, e isso realiza-me e faz-me feliz. E estou também muito mais, se calhar mais atento a temas mais espirituais, muito mais, preocupada se calhar em ler melhor aquilo que me acontece, aquilo que está à minha volta, e este processo está a ser uma descoberta. Portanto, eu aos 55 anos continuo a descobrir todos os dias coisas, giras sobre mim e sobre o mundo, e apesar de, olha, não vejo televisão, portanto, enterro aqui a cabeça na areia como faz a avestruz para não assistir, àquilo que se enrola no mundo, e portanto estou a ficar aqui também um bocadinho nesta bolha, mas é uma opção minha. E portanto tento cultivar essa felicidade apesar de tudo, não é? E vim viver, sabes disso, acho eu, vim viver para o campo, portanto já não Uhum. vivo na cidade.
Foi também uma escolha ficar aqui. Já acho difícil abdicar desta natureza e desta forma de estar. E portanto, olha, a longa-metragem acaba comigo num alpendre, olhar para uma paisagem de vinhas maravilhosa, e aí buscar um livro e acabar a ver o pôr do sol deitada na minha cama de rede. Espetacular. Espetacular. Obrigada, Susana. Obrigada. Gostei muito de te conhecer. Obrigada. Um beijo, um abraço assim apertado, bem apertadinho. Obrigada pelo convite. Beijinho.